Fraternidade e políticas públicas, esse é o tema da campanha da Fraternidade 2019, que traz junto o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. Relevante discussão aqui para o nosso programa Espaço Aberto, que recebe hoje aqui no estúdio da TV e Rádio Câmara o bispo Dom Rubens Sevilha. Bispo, eu queria agradecê-lo pela presença e por ter aceito o convite para falar conosco. Eu que agradeço a TV Câmara pelo convite, essa oportunidade de poder estar aqui falando sobre a campanha da fraternidade, sobre essas coisas boas que nós estamos precisando para o nosso Brasil e para o nosso mundo em geral. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Bispo, qual é a proposta de reflexão trazida neste ano pela campanha da fraternidade? Então, veja, a campanha da fraternidade tem como esse objetivo pensar coisas práticas e essenciais e necessárias no momento histórico que estamos vivendo. E ela acontece do tempo da Quaresma, que na Igreja Católica é um tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa. E se propõe como tempo de reflexão, de oração, em vista da Páscoa, que é uma vida nova, uma mudança de vida. Então, antigamente, claro que era uma coisa mais introspectiva, só de pensar uma oração, uma conversão pessoal. Mas a igreja entendeu que essa conversão não é só pessoal. Se é pessoal e se é conversão mesmo, ela implica também numa conversão da realidade, uma transformação da realidade. Então, a igreja aqui no Brasil, já desde 62, então há muitos anos, dentro desse momento da Quaresma, desses 40 dias, propõe uma reflexão de um tema que seja de relevância de conversão social, vamos chamar, ou global, não, também individual, mas que tenha esse gancho com a sociedade. Então, é interessante que desde 62, esses mais de 60 anos, já houve vários temas sobre ecologia, quando ainda não se falava tanto sobre a água. Houve uma campanha da fraternidade falando sobre o problema da água. E quando não se imaginava ainda, como hoje sabemos, o problema da água, por exemplo, e tantos outros temas sociais. Agora, esse ano, a igreja, e quem propõe são a Igreja Católica, todos os bispos do Brasil, numa assembleia da CNBB, cada ano aprova para o próximo ano já o tema. Então, para esse ano, a questão das políticas públicas, E a gente sabe da importância do poder público para enfrentar e resolver os problemas da sociedade, seja de violência, seja de saúde, seja de transporte, a vida do povo. E num momento tão sofrido, como nós estamos, se torna urgente essa conscientização de que é preciso a união de esforços, tanto das instâncias civis, das organizações civis, com o poder público, e a igreja usa aquele método: ver, julgar, agir. Então, ver quais são as necessidades e como o poder público está agindo, está cobrindo essas necessidades, está atendendo essas necessidades, e quais são as áreas descobertas que precisamos, então, pedir, instar ao poder público para que atenda. Esse é o ver. E ver como o poder público as políticas públicas estão atendendo. Porque às vezes no Brasil nós temos muitas leis, normas, tudo muito bem feitas, a tal da famosa lei que não se aplica, que não funciona. Então, às vezes, um poder público tem no papel muito bem, mas depois não está funcionando. Então, também essa instância de conscientização e de cobrança. Depois vem ver, julgar, agir. Aí o agir. Não basta cobrar. Seria muito cômodo para a Igreja Católica ter uma postura de cobrança, que não faz, está errado. Também isso, porque o poder público está ali, para realizar, para sanar e atender essas instâncias. Então, faz parte também dessa conscientização do povo católico como cidadãos, de cobrar, mas sobretudo aí a campanha da fraternidade e a conversão, de participar. Participar dessas políticas públicas, esses conselhos, ou mesmo abraçando, por exemplo, a política, que infelizmente é tão má vista, mas já vários papas, e Papa Francisco tem recordado, tem dito que a política é a mais alta forma de caridade. Olha que bonito, porque se vê a caridade que é fazer o bem.
Então a política verdadeira, né, ela é fazer o bem comum. Então é a forma mais alta, você atinge o bem para todos, né? Que olha que caridade, né? Então, se realmente a política fosse vista como deveria ser, né? O bem comum, o que incluiria renúncias pessoais, o seu egoísmo, da sua ganância para o bem, seria a perfeição, né? E é isso que Deus quer. E nós, como igreja, né, queremos agir em nome de Deus e a partir, obedecendo a vontade de Deus, queremos também lutar por isso. Então, a campanha da fraternidade é um momento dessa caminhada. A ideia, então, é fazer esse chamado à população, em especial à população católica, para que participe e fiscalize o poder público. Seria isso? Exatamente. Primeiro é conscientização, né? Uhum. Então, o católico, o cidadão, e algumas campanhas foram ecumênicas. O tema era tão... Como esse poderia... geralmente tem um viés ecumênico, porque como ela tem essa conotação, geralmente um problema social... aí não existe religião, não é? Problema de violência, problema de corrupção, problema da saúde, isso é de todos, né? O bem comum aí independe de religião. Aliás, depende, porque toda religião vai querer o bem, que as pessoas sejam bem e que a verdade, inclusive o lema, né? O tema é política pública. E este lema que é da Bíblia, de Isaías, capítulo 1, versículo 27, né? Serás libertado pelo direito e pela justiça, né? E como precisamos de justiça e de direito, né? Direito com letra maiúscula, quer dizer, a lei justa, a lei boa, que deve ser obedecida e aplicada. E essa justiça, que na Bíblia, quando fala justiça, não é no sentido nosso do judiciário, né? Quando fala o justo, né? Quer dizer, a pessoa correta. Justiça na Bíblia que forma o justo. Justo é a pessoa boa, correta, que quer o bem e que luta por isso, né? Que combate o bom combate e que até renuncia a si mesmo. E aí Cristo é o modelo, dar a vida, né? Esse amor que dá a vida, que sofre por uma causa, né? Então essa é a verdadeira luta. E às vezes nós somos hoje, e aí a conscientização, muito acomodados, né? E queremos as coisas prontas, muitos exigimos, mas não queremos fazer nada, né? E mesmo questão pública, não só exigir do Estado, mas o cidadão também, no caso nosso católico e todo cristão, né? Fazer a sua parte, né? E às vezes não fazemos, né? Como se joga lixo na rua, no rio, e a pessoa, gato, né, começa a roubar energia, né? E tanta coisinha que nós brasileiros achamos, assim, alguns acham normal, né? Até uma esperteza, né? E sem falar nos impostos, muita sonegação e tantas outras, falta de honestidade por esse bem comum. Então, é desde as pequenas coisas diárias, né, que nós devemos tomar mais cuidado com o meio ambiente, com a retidão, até as grandes políticas públicas, né? Bispo, como é que essas ideias agora se desenvolvem ao decorrer da campanha? Como é que elas são materializadas em atividades dentro da igreja? Como são muitos anos já, né? Então tem toda uma... Então se começa já um ano antes com um tema, aí se faz um concurso para ter o cartaz, a música, um hino para isso, né? Depois tem todo um material, um texto base. Então nós somos instruídos com esse texto base também, e depois isso a nível nacional, depois as dioceses vão fazendo cursos, com encontros com os seus agentes, né, para preparar, para saber do que se trata, até chegar à Quaresma. Aí domingo de Ramos, né, nós fazemos a abertura oficial da campanha, mas até aí já todo o material, está todo mundo já sabendo o que vai acontecer. Aí começa no domingo de Ramos, que abre a Quaresma, logo depois do Carnaval. Aí nós fazemos a abertura em 40 dias. Então, esses cartazes estarão nas missas, todos os cultos, celebrações nas missas, né, e reuniões. Esse tema vai permear esses 40 dias, não é? E com folder e falando, reuniões, e fora, isso extrapola, né? Porque geralmente são temas interessantes e que interessam a toda a sociedade, então ele extrapola,
Então, também fora da igreja isso começa a repercutir. Então, sabemos que não, como é um tema que é para os católicos, mas não se restringe a eles, isso acaba extrapolando, tem uma repercussão nacional. Pois isso é no Brasil inteiro, né? Todas as dioceses, toda a igreja do Brasil. Então, essa capilaridade que a Igreja Católica tem, então isso toma uma dimensão muito importante que para nós, depois fazemos uma avaliação, depois, tá? E sobretudo, vem também algumas orientações, mas nisso já não vem pronto, por exemplo, o agir, né? Ver, julgar, agir. Refletir, tomar consciência, depois partir para uma ação. Claro que vem, assim, propostas, já sugestões, tipo, conhecer as políticas públicas, conselhos municipais, por exemplo, participar dessas políticas públicas, desses conselhos, né? Começar a entrar lá, aí conhecer essas realidades e atuar ali, né? Então, tirar um pouco o católico do seu comodismo, o cidadão desse comodismo de esperar sentado que as coisas aconteçam, mas não, temos que ir lá participar, e aí tá com a crítica, mas sobretudo com o trabalho. Então, um dos frutos vai ser esse, né, estimular a participação nas políticas públicas. Bispo, já que estamos falando então de políticas públicas, até que ponto a relação igreja, sociedade e política ela é saudável e quando deixa de ser? A igreja, como diz, a política, ela vê como a mais alta forma de caridade, a mais sublime forma de caridade, isto é, procurar o bem comum. Uma sociedade que se une criando leis, aplicando leis, corrigindo, enfim. Na ideia, igreja, qualquer igreja, religião e política, elas se unem. E ao longo da história sempre se uniram de alguma forma, a política e a religião. Agora, quando a política ou a igreja vão resvalando para questões de poder, que é diferente, não é? Aí a coisa vai complicando, deteriorando, tanto na religião como na política, não é? Então, quando a religião busca não o bem, mas o poder, então, ao longo da história, na Idade Média, a Igreja Católica foi muito poderosa nesse sentido, né? Ela punha os reis, mandava nos reis, tirava, enfim. Então, isso não foi bom para a igreja, como religião. E na política a mesma coisa, quando o poder, né? E por isso a igreja, ela quer que os católicos participem da política, mas é complicado na prática, né? Isso, mas é assim, mas ela não pode ser partidária. Então, a Igreja Católica, de fato, veja, ela não tem um partido católico e não vai haver que a igreja proíbe a igreja ter um partido ou apoiar um partido. Inclusive um candidato, oficialmente, pode ver, a Igreja Católica no Brasil não apoia, como Igreja Católica, um candidato, você vota nesse, né? Isso é proibido. A Igreja não pode fazer isso. Porque ao longo de 2000 anos, ela já aprendeu bastante como conviver com o poder, né? Então ela não quer exercer este poder político. Agora, o Estado é laico, é verdade, mas o cidadão tem sua religião. E a igreja, qualquer religião, evangélica, católica, ele pode dizer para o seu fiel, que por acaso é cidadão, não é? O que pensa. Se é contra o aborto, a igreja é contra o aborto. Então o Estado pode falar, nós vamos ser contra o aborto em qualquer instância do Estado. E se tem um católico lá, ele vai, né, na política, se ele é deputado, vai se posicionar dessa forma. Ele vai, pela consciência como católico, se ele é católico, não é? Vai ter essa posição da igreja. É uma interferência da igreja no Estado? Não é? Não. O Estado pensa, não é nada, né? Mas nós temos direito e dever de dizer o que nós pensamos, as nossas ideias, não é? E os católicos também. Agora, não queremos poder a igreja no Estado, né? Quer dizer, para nosso favor, muito menos, né? Querer que o católico esteja lá, mesmo na cidade, um vereador católico, né? Para pleitear valores cristãos, católicos, sim, né? Mas interesses da Igreja Católica, não, isso, né? Não é o que nós queremos, né?
Bispo, existe algum trabalho específico dentro da programação da campanha da fraternidade com relação à população mais jovem, inclusive aproveitando o gancho do tema, do lema deste ano da campanha, chamando para que os jovens se interessem mais por política, se envolvam de forma mais participativa? Olha, a campanha, ela atinge, o desejo, pelo menos o projeto, é atingir a todos. Sim. Tá? Nenhuma instância ela fica fora, e nem tem como, porque ela é tão forte internamente, né? E que não tem como alguém não ser de alguma forma atingido por ela. São cartazes, na missa se fala, folheto, tudo vai ter, não é? É uma campanha, né? Até a palavra campanha é isso, né? Quer dizer, 40 dias, né? Então, os jovens, e temos várias instituições, claro, grupos de jovens, o TLC, os carismáticos, todos esses grupos que temos das juventudes, como chamamos hoje. E aí temos a Igreja Católica, o setor juventude, que é uma espécie de guarda-chuva, sobre o qual abrigamos essas várias linhas, tendências da juventude, enfim, né? Todos eles certamente vão estar estudando, é o tema para as reuniões deles, para as reflexões deles também. E, claro, a importância da juventude com a educação política, não é? Porque não é essa guerra que houve, não é? Partidária, não é? Ou de direita ou esquerda, e vai se refletir tudo isso, mas tem que haver um modo cristão de refletir isso, as diferenças. Há um modo cristão de enfrentar as diferenças de ideias e de respeito pelo pensamento do outro, né? Então, essa guerra, isso ainda é uma falta de consciência política, e a igreja, as religiões, né? A igreja, nós somos responsáveis para ultrapassar isso. Veja agora que bonito o Papa Francisco lá com os muçulmanos, né, vindo de lá, quer dizer, como de pensar um Papa num país muçulmano e sendo bem recebido, né, e com os líderes muçulmanos, os teólogos, né, deles, né, e fazendo documento comum, né, querendo no mundo de unidade, de fraternidade, de paz para a humanidade, né? Então, esse é o desejo. E os jovens, né, são mais sensíveis, né? Primeiro pela necessidade da juventude, que é o futuro. Depois eles têm uma sensibilidade maior. O jovem é muito aberto para isso. Precisa haver uma educação, talvez, maior para a política, para a questão social. Porque a cultura hoje é muito individualista. A mentalidade, a cultura nossa, e a juventude cada vez mais individualista, egoísta. E isso realmente é ruim para o bem comum. Então, essa educação, reeducação para o bem comum, para a sociedade, para dizer que você não vive sozinho, né, e só vê os outros quando você precisa ou o que eles podem lhe dar, mas o sentido de bem comum, né, o que eu estou fazendo, e depois é o óbvio, né, o ser humano vive em sociedade, não tem como, né, que ele viver sozinho numa ilha e o mundo lhe servindo, isso não existe, né? Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que aprender, e às vezes sofrendo com muita dor, como nós vivemos numa sociedade e nós precisamos uns dos outros. Bispo, o senhor é o 6º bispo da Diocese de Bauru desde a sua fundação em 1964, né? O senhor tomou posse em maio de 2017 da Diocese de Bauru e pertence à Ordem Carmelita. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa designação das ordens. A Ordem Carmelita é uma ordem mais contemplativa, como conversávamos antes da gravação. E que tom o senhor pretende dar aí ao longo desse período à frente da Diocese de Bauru? Bom, começando pelo final, o tom, não aí é o Papa Francisco que dá, ele é o maestro, né? Que dá o tom. Né? Há um documento dele, quando ele começou como Papa, ele já escreveu uma carta, um documento, a Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. E ali ele diz a programação, né, do que ele quer, uma igreja aberta, né, uma igreja de porta aberta, no sentido que todos são convidados a entrar e qualquer tipo de gente, não é, tá, porta aberta, e entra, né, só não entra quem não quer entrar. Então, para tirar, havia assim, na igreja, no passado, né, um pouco, uma certa seletividade, né, uma seleção, certos requisitos para alguém participar, e se tivesse meio fora da ordem ali, aí já ficava meio excluído, e tem um ranço, ainda há um ranço dessas coisas, isso demora a criar uma mentalidade. Então, o Papa Francisco já colocou uma igreja de porta aberta. Pode entrar, pode sair, enfim, uma igreja que... E depois a igreja em saída. Ir ao encontro daquele que está
não é um proselitismo e buscar fiel. A ideia dele não é essa, ele condena isso. Ir ao encontro de quem está caído e oferecer ajuda. Oferecer a ele a mão, né? Um apoio, ajudá-lo, dizer: meu filho, levanta, vamos caminhar, não desanime, vamos à luta e vamos tentar fazer o que puder lhe ajudar e vamos, né? Tá, essa é a igreja em saída, né? Não é ir lá buscando pessoa para aumentar um proselitismo, um rebanho simplesmente, né? Mas sair para ir ao encontro, porque a igreja a igreja como mãe, não é? Os filhos estão lá e você não pode abandoná-los, ir ao encontro e para ajudá-los. Então, essa é um pouco então esse é o tom de Francisco, deve ser o tom nosso também. Então, e na igreja é assim, é o Papa que escolhe, né, para os bispos, etc. Quer dizer, Deus, né, através dessa estrutura toda. O fato que eu vim parar em Bauru, não é, que não conhecia essa cidade, e embora eu sou aqui de Presidente Prudente, perto, e nasci ali. Então, Deus me trouxe aqui e aí a gente crê que nós somos instrumentos de Deus, né, para tentar fazer o bem e aí procurar uma igreja que seja de porta aberta, não é? Para que todos possam encontrar acolhida, aquele desejo espiritual que todo ser humano tem de encontro com Deus, de força, de fé, para poder enfrentar essa luta da vida, que sabemos que não é fácil, né? Hoje o mundo, a vida é complicada. A vida nunca foi, né, fácil, é uma luta, precisamos de valores, precisamos de Deus, né? De Deus, enfim, né? Porque sem Deus, o ser humano, ele se perde, ele perde o rumo. E sem Deus chega um momento que ele desanima sozinho, né? O ser humano não consegue, não tem essa força toda para enfrentar. Mas com ele, aí nós vamos para frente. A igreja, então, é essa casa, essa família, né? Que nós queremos. Também com as outras igrejas, outras religiões, eu creio que todos, né? Cada um na sua tradição, na sua forma, essencialmente busca, quer isso e está lutando por isso. Bispo, só para a gente finalizar, o que seria então o que nós comentamos agora, né? Essa ordem carmelita. Quem foi Carmelo? Quem são seus seguidores? As ordens da Igreja Católica, elas são grupos, né, tradições que tornam geralmente em torno de uma pessoa especial, tipo São Francisco, né? Ele intuiu, né, naquele momento, uma simplicidade, uma pobreza, viver mais imitando Cristo, né? E ao torno dele começaram os seguidores, pessoas se encantaram com aquele modo, aquela ideia e começaram a segui-lo e foram formando aquele grupo, e são os franciscanos, né? Que isso em 1200 até hoje tem, tá, essa ideia, né? Então isso tem muito na igreja, que vão formando as ordens. Então algumas mais por um problema específico, muitas a ser para cuidar de criança abandonada, por exemplo, século XVIII, XIX, quando ainda não existia o poder público, as políticas públicas, por exemplo, né, de saúde, de escola. Quem fez isso? A Igreja Católica. Então, todas as santas casas, colégios de freira, né, tudo, orfanatos, a igreja fazia o que o Estado ainda não fazia, porque não tinha essa consciência ainda, não havia, né? Depois hoje o Estado tomou o dever dele disso, né? Por isso a igreja também foi retirando, né? Hoje, e às vezes a lei nem permite mais certas coisas, né? Que no passado existia, tipo orfanato, os órfãos, tudo ali numa casa, enfim. Bem ou mal, claro que houve também a mentalidade da época, né? Mas elas nasceram, muitas religiosas, freiras, para esse tipo de situação. Como dizia antes, na Idade Média, nasceu uma ordem religiosa para lidar com os muçulmanos, com os prisioneiros sob os muçulmanos, né? Naquelas guerras entre cristãos e muçulmanos, nas cruzadas, esses frades, esses freis, negociavam com os muçulmanos para libertar os prisioneiros cristãos, recolher dinheiro pagando, ou quando não aceitavam, eles tinham o voto, né, faziam uma promessa de se trocar pelo prisioneiro. O padre ia lá com o prisioneiro para soltar aquele cristão. E por quê? Porque ele fala, Cristo falou que tem que dar a vida, não há maior amor que dar a vida, tem que dar a vida, Cristo deu a vida, vamos dar a vida também. Quer dizer, sempre procurando imitar Cristo. E assim foram nascendo as ordens. O Carmelo, das poucas ordens que nasceu na terra de Jesus. Carmelo é porque nasceu no Monte Carmelo, que está em Haifa, né? O município de Haifa, em Israel.
E ali no tempo das cruzadas, alguns monges leigos e foram lá ser eremitas, pensando, esse mundo, essa guerra das cruzadas, né, guerreando, matando o cristão, não é essa guerra. A guerra tem que ser espiritual, é contra o mal, o espírito do mal. E a guerra é outra. E aí eles foram viver de oração, rezando, buscando a Deus, se libertando, né? E assim nasceu uma ordem que ela é contemplativa, né? Uma ordem voltada mais para a oração, para a espiritualidade, e assim são os carmelitas. Tá certo, a gente agradece aqui no programa Espaço Aberto a presença do Bispo Dom Rubens Sevilha, divulgando conosco, né, o tema Fraternidade e Políticas Públicas, que pertence à campanha da Fraternidade em 2019, e falando também sobre a sua gestão, vamos dizer assim, né, à frente da Diocese de Bauru. O bispo Dom Rubens é o 6º bispo desde a formação da diocese nos anos 60. Bispo, eu queria agradecê-lo pela presença e parabenizá-lo pelo trabalho, pela escolha e pela forma como vocês estão conduzindo aí esse tema tão relevante, como nós falamos no início, né? Inclusive para o fato de o senhor estar aqui, a gente estar falando sobre esse assunto aqui numa rádio que é pública e pertence a uma casa legislativa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lidiane, esse momento, essa oportunidade de poder falar sobre esse tema realmente tão importante. Espero que não só os católicos, mas todos estão nos assistindo, né? Que eles possam, tocados pelo Espírito Santo de Deus, ter o desejo de participar do crescimento e do melhoramento da nossa sociedade. Ok, obrigada mais uma vez pela presença, bispo. Agradeço também sua sintonia. E a gente lembra que este programa vai ao ar pela TV Câmara, Rádio Câmara e fica disponível na internet. Você procura o canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.